Bom dia. Hoje a gente vai continuar sobre projeto paisagístico, nossas aulas, certo? E hoje a gente vai falar sobre os elementos de trabalho, ok? Então, que elementos de trabalho são esses? Bem, na estética e composição do jardim, os elementos artificiais e os naturais fazem parte do ambiente existente ou projetado, certo? Qual é a diferença entre eles? O nome já está dizendo, se ele é um elemento natural, fazem parte, né, da natureza, já estão lá, já estão no local. Se não, se for um artificial, então a gente está falando desse ambiente que ele não era existente, ele foi projetado, ok? Então, quais elementos são esses? Bem, os elementos são os componentes naturais, os elementos naturais, estão todos intimamente relacionados entre si, influenciando a paisagem com seu tamanho, cor, aroma, som, movimentos, entre outras características. Então vamos falar sobre esses elementos. O primeiro deles é a vegetação, certo? A vegetação é constituída por espécies de formas, portes, cores e textura as mais variadas. Quando combinadas com a arte, são a verdadeira essência do jardim. Algumas das suas características devem ser observadas quando o planejamento paisagístico. Então, quais são essas características? Para o ser um ser movente, eles são também dinâmicos. Então, a gente precisa prestar atenção nesses vegetais. Eles apresentam um ciclo de vida, né? E deve-se observar atributos estéticos do vegetal. As crenças devem ser respeitadas também, assim como outros aspectos. Tudo isso, esses pontos que foram levantados aqui, tem a ver com a cultura também do local. Outro elemento natural são os animais. Sempre que possível, os animais devem fazer parte do paisagismo, certo? Tendo em vista representarem uma forma, o colorido, enriquecendo a paisagem. Pode mostrar fins ornamentais e utilitários. Exemplos são as aves, araras, papagaios, garças, pavões, fazões e outros pássaros, peixes, lebres, tartarugas. Bem, além esses todos que a gente comentou aqui, eles podem ser, usados, podem fazer parte. Esses animais podem fazer parte do jardim, né? Podem viver de fato no jardim. E nós também podemos ter esses outros que possam só visitar o jardim esporadicamente ou sempre visitar, como por exemplo o beija-flor que vocês estão vendo aí. Então ele não faz parte do jardim, mas ele sempre vai lá usufruir também, né, da beleza do jardim, e também ao visitar ele traz uma beleza toda especial. Outro elemento é a água, certo? Então a água no jardim é também um elemento de decoração, quer seja de forma corrente ou parada, sendo desejável qualquer que seja a maneira e o uso. Então, aqui nas fotos nós temos, primeiro, um lago e uma lagoa, que são naturais. Depois nós temos 3 fotos que são artificiais, que é a piscina, e 2 cascatas, que são artificiais, mas foram muito bem feitas, muito bem elaboradas e trazem uma beleza muito grande a esse jardim. São todos exemplos, né, de como a água pode ser utilizada, né, no paisagismo. Outros elementos, gente, além da água, podem ser, certo, pedras, como vocês estão vendo aí, de diferentes tamanhos e formas, cores, emprestam à paisagem belas composições, sendo muito usadas para efeitos de contraste. Então, além das pedras, a gente também pode usar troncos de árvores, como vocês estão vendo nessas 2 últimas fotos, certo?
Os elementos arquitetônicos, vamos falar sobre eles agora, tá bom? Eles servem para complementar o paisagismo. São necessários outros elementos além dos naturais, certo? De forma que, harmonizados com aqueles, né, os naturais, constituam um jardim que entenda as necessidades estéticas e funcionais, de acordo com os desejos do usuário, tornando um local mais criativo e aconchegante, valorizando a paisagem. Então, a gente tem aqui exemplos, que são os caminhos, a circulação e o piso, certo? Aqui, essas fotos mostram lugares bem planejados, bem bonitos mesmo. E construção de áreas de lazer. A gente vê aqui balanços, aqueles brinquedos de criança que roda, circula, certo? Um playground. Tem, depois dessas áreas de construção, que são construídas especificamente para o lazer das pessoas que utilizam esses jardins, nós também temos a iluminação. É bem interessante a parte da iluminação, porque a gente vê que pode ser usados projetores, ou o que a gente chama de spots, que eles são usados para criar efeitos de iluminação direcionada, chamando a atenção para algum ponto específico, para ressaltar um componente em destaque no jardim, tais como árvores, arbusto, estátua, escultura ou fonte. Então, vocês veem aqui essa foto, vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Vocês veem que a projeção ela vai destacar certos locais, certas árvores, certos arbustos, trazendo um enfoque e trazendo a beleza desses elementos, né? Bem, as divisórias, que são as cercas vivas, né? Feitas com vegetais, ou arquitetônicas, que são os muros, muretas, cercas, alambrados, para delimitar o jardim. O mobiliário são os locais apropriados para a mobília. Os locais são os pátios, terraços, áreas de piscina, entre outros espaços destinados ao descanso, às reuniões sociais e ao lazer ativo. E as obras de arte, que também podem compor o jardim, elas são os painéis, baixos relevos, monumentos, ruínas, rochas, troncos, como a gente viu lá em cima, coloquei algumas fotos para vocês verem, e raízes tratadas. Jardineiras, gente, não é jardineiros não, tá? Jardineiros e vasos. Então, tudo isso pode ser usado, tá? Para embelezar o jardim, ok? Gente, como eu falei na última aula, falei para vocês que essa aula seria sobre implantação do jardim. Mas aí eu achei legal e necessário a gente falar sobre esses elementos de trabalho, certo? Até porque vai auxiliar vocês na hora de fazer, né, o trabalho de execução, de enviar o trabalho de execução do jardim, o trabalho executivo, certo? O projeto executivo, que foi o que eu pedi, certo? Para o grupo mandar para o meu e-mail, lembra? Vocês têm até o dia 30 de julho para mandar vocês já escolheram, não é isso? O local, então vão construindo ao longo das semanas. Por quê? Porque eu quero um documento como vem especificado naquela aula passada direitinho. O que é que tem que ter no projeto executivo, o que é que tem que ter no memorial botânico. Então, a nota de vocês, ou a avaliação, melhor falando, a avaliação de vocês vai ser de acordo com todos os pontos que vocês contemplaram no trabalho de vocês e que foi mostrado na última aula, certo? Todos os pontos referentes ao que eu pedi, que é o projeto executivo e o memorial botânico, tá certo? Então, isso aqui, na verdade, essas informações aqui, elas vão auxiliar vocês também no projeto de vocês. Por isso que eu quis mostrar essas informações antes da próxima aula, que aí sim a gente vai começar a falar sobre a implantação no jardim, ok, pessoal?
As referências estão aqui. Qualquer dúvida, podem me contatar, me procurar pelo WhatsApp e estamos à disposição, ok? Bom final de semana.